Salve, galera! Mais um videozinho de resolução de exercícios da nossa apostila 5. Dessa vez o tema é estática do ponto material. Questão da FAMEMA 2021. O modelo de bolsa possui uma alça de couro com suas extremidades presas a uma parte horizontal indeformável da bolsa. Considere que a bolsa, ao ser usada apoiada sobre o ombro pelo ponto intermediário da alça, mantenha-se na forma mostrada na figura, que está aqui do lado para a gente ver. Suponha que o conteúdo da bolsa esteja uniformemente distribuído em seu interior e que a massa desse conteúdo, somada à massa da bolsa, resulte em 1,6 kg. Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado, o seno desse ângulo, θ, né, 0,8, o cosseno 0,6, a intensidade da força de tração na alça de couro vai ser quanto? E aí, aqui a gente tem que pensar nas forças que estão agindo aqui na alça. Mais especificamente, a gente vai pensar aqui onde está a bolsa. Então, como eu sempre falo para vocês, tração a gente desenha, né? De fora para dentro do fio, né? De fora aqui do fio para dentro do fio, dos dois lados do fio, né? Às vezes a gente não precisa dos dois lados, mas aqui a gente precisa, tá? E é muito bom quando a gente tem ângulos que são iguais, porque se os ângulos são iguais, obrigatoriamente as forças de tração também vão ser iguais, não tem como ser diferente disso, tá? Eu precisaria ter ângulos diferentes para a gente poder ter forças de tração diferentes em cada ponto. E além dessas duas forças, a bolsa vai estar sujeita, claramente, como qualquer outro corpo, né, à força-peso. Então, a gente tem que avaliar o equilíbrio dessas três forças, que eu até poderia avaliar pensando em construir um polígono, né, e usar a regra do polígono para fazer isso. Mas a FAMEMA até queria, e o Enem também já fez esse tipo de cobrança, tá? De preferir, né, mostrar aí alguma preferência pela decomposição, que aí ia ficar o caminho certamente mais curto, ok? Vamos pegar uma corzinha diferente aqui, tá? Quando a gente pensa na decomposição, então decompor um vetor é falar que existe alguém que é vertical, que eu vou chamar de TY, por estar no eixo Y, tenho ele dos dois lados, e eu tenho a componente horizontal aqui, dx, aqui, dx, que vão ser iguais e que vão se anular. Então, essas duas aqui, ó, eu não preciso pensar nelas para resolver o problema. Como que o meu problema vai ser resolvido? Meu problema vai ser resolvido pensando que eu tenho duas TY para cima, né? TY mais TY, e um peso para baixo, igual a zero, tá? Perdão. Aí aqui, né, estou falando de vetores, certo? Então, na verdade, é a mesma coisa que eu falar que duas TY têm o mesmo valor que o peso, né? A gente tem vetores com sentidos opostos aqui. E eu tenho que me preocupar com essa TY. Mas para eu olhar para ela, é só eu ver que forma um triângulo retângulo aqui. Que eu tenho um ângulo de 60, perdão, um ângulo de 60, um ângulo θ, força do hábito, uma hipotenusa, que é a força de tensão aqui, né? E a TY, que é o meu cateto oposto. Então, se eu usar o seno de θ, eu tenho o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de θ, o valor está aqui, 0,8. 0,8 é igual ao cateto oposto, TY, sobre a hipotenusa, que é a força T. Essa força T é o que eu quero descobrir. Então, eu posso falar que a TY, por exemplo, é T vezes o seno, perdão, TY vai ser T vezes 0,8. Já vamos, tô com o valor aqui, já vou colocar, tá? Pego isso e volto aqui, ó. Duas vezes a força de tensão vezes 0,8 tem o mesmo valor que o peso. E o peso é massa, 1,6, vezes gravidade, que o enunciado deu pra gente que é 10. Duas vezes 0,8 dá 1,6. E aí aqui eu tenho 1,6 vezes 10. Ou seja, a gente tem uma força de tração
de 10 newtons aqui, resposta alternativa C, ok? Sempre pensa nisso, tá? Se a gente tem dois ângulos que são iguais, a gente já sabe que as tensões são iguais. Aí, se o corpo está em repouso, tudo que é para cima tem que ser igual a tudo que é para baixo, tá bom? E aí a gente vai ter duas TYs para cima, porque as forças horizontais vão se anular. A resultante tem que ser zero, senão o corpo não fica parado. Beleza? E é isso, a gente se vê no próximo exercício. Até mais.